Show, vamos começar. Inara, me responda se você está vendo a tela, está tudo certinho? Tá na tela do Meet ainda. Não, beleza. É porque quando estava liberando aqui a gravação, veio uma mensagem dizendo que você seria excluída do chat, porque não tinha autorização. Estranho. Você está vendo então normal, né? Uhum. Tá, beleza. Isabela e Tainá, vocês estão aqui com a gente? Sim. Sim. Beleza. Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente abordou a segunda fase do período colonial, que vai ali de 1580 a 1640. Agora a gente começa a ver, então, a terceira e última fase antes do Brasil começar o processo de emancipação, tá? É uma fase que ela pega ali a partir de 1640, tá? Mais precisamente 1654, quando os holandeses são expulsos, e vai até 1777, quando o Marquês de Pombal é destituído do cargo de primeiro-ministro português, e dali até 1808, o Brasil entraria no movimento de tensões coloniais cada vez maiores, até que a corte portuguesa chegasse ao Brasil em 1808. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a economia colonial, predominantemente no século XVIII, que foi quando nós tivemos o auge do que a gente chama de economia mineradora. Lembrando sempre que quando a gente fala de economia colonial, os produtos predominantes, eles não são excludentes. Então, a gente vai falar hoje de mineração, mas isso não exclui a plantação de cana-de-açúcar, isso não exclui a pecuária, isso não exclui a plantação de fumo, isso não exclui as drogas do sertão, isso não exclui as inúmeras atividades econômicas que aconteciam aqui na colônia. Beleza? Então, só para a gente contextualizar, o recorte cronológico que eu estou utilizando agora, então, ele pega ali mais ou menos 137 anos. Então, ele vai de 1640 a 1777, tá? Relembrando algumas coisas que eu falei na aula passada, o contexto da segunda metade do século XVII, ele é muito ruim para Portugal. E é muito ruim porque os holandeses, quando eles são expulsos do Brasil, do Nordeste brasileiro, eles vão se instalar nas chamadas Antilhas, né? Que são essas ilhotazinhas aqui assinaladas em roxo, e onde eles instalam as plantações de cana-de-açúcar. Então, repare que os holandeses, que já dotavam do know-how para o refino do açúcar, eles agora sabem também como plantar a cana-de-açúcar. Então, naturalmente, a concorrência com os holandeses, ela vai fazer com que o preço do açúcar caia. E para piorar um pouco mais a situação, os franceses inventam um troço que é o açúcar de beterraba, né? Vocês que tomam esses sucos malucos de beterraba com laranja e cenoura, vocês podem observar que a beterraba é que dá aquele gostinho mais doce para o suco. Não precisa nem adoçar, né? Então, o açúcar feito da beterraba também é mais uma concorrência que os portugueses vão enfrentar no século XVII. E com o preço do açúcar em queda, porque eu aumento a produção tendo mais players atuando nesse mercado, o mercado ele não vai absorver toda essa produção. Então, obviamente, numa concorrência, quem vai vencer é o açúcar de melhor qualidade. O açúcar de melhor qualidade era o dos holandeses. Então, para os produtores de cana-de-açúcar, a segunda metade do século XVII, ela não vai ser muito boa, tá? Eu não vou dizer que ela vai ser ruim, porque ainda havia um mercado para Portugal lá na Europa. Mas ela não foi mais pujante como foi o mercado de cana no século XVI, por exemplo. Então, um dono de engenho, um latifundiário canavieiro do século XVII, que estivesse enfrentando uma crise econômica no seu setor, ele tinha duas possibilidades. Possibilidade 1, ele podia aumentar os investimentos para aumentar a plantação e conseguir vender mais. Possibilidade 2, ele podia tentar mudar de atividade econômica, tá? A maioria dos produtores continua produzindo cana, tá? Mas nós vamos ter, sim, muitos produtores que largam essa atividade e vão ingressar em outras, tá? E você tem inúmeras possibilidades naquela época. Então, ponto 1. Metade do século XVII para frente, eu tenho um cenário de concorrência com os holandeses.
As Antilhas, elas fazem com que a cana-de-açúcar holandesa seja produzida em larga escala. Os holandeses, eles agora dominam todo o processo produtivo, da plantação ao refino, e agora são eles que mandam no mercado internacional de açúcar. Inclusive, a segunda metade do século XVII é marcada por uma grande rivalidade entre Holanda e Espanha. Isso quer dizer que Portugal já não representa mais uma potência, quer dizer, já não representava desde o final do século XVI, mas agora, menos ainda, Portugal não representa uma potência marítima. Né? É óbvio que Portugal ainda tem muitos territórios ultramarinos, mas não é de longe aquela potência que um dia foi. Beleza? Internamente, eu quero que vocês foquem nessa imagem aqui. Tá? Isso aqui é o mapa do Brasil da segunda metade do século XVII. Tá? Vocês podem observar que daquele Brasil lá do século XVI, que era cortado por uma linha imaginária e que permitia apenas a ocupação dessa faixa territorial. Só uma pergunta, vocês estão vendo o cursor do meu mouse, não estão? Sim. Beleza, então, daquele Brasil que era limitado por uma linha imaginária, Tordesilhas, eu agora já tenho um vasto território. A pergunta que não quer calar é, por que o Brasil passa daquele tamanhozinho, restrito aqui por Tordesilhas, e por que o Brasil agora tem esse tamanho todo? O que aconteceu? O que aconteceu para fazer com que o Brasil pulasse para esse tamanho todo? Foi aquilo que você falou na última aula, né? Que na entrada dos holandeses, aquele povo que morava ali começou a migrar para o centro, não era? Para o interior do país. Está certa essa afirmação, mas ela não explica o Brasil ter saltado para esse tamanho todo aqui. Porque quando os holandeses chegam, eles se instalam nessa faixa territorial aqui. Você não tem população suficiente para sair daqui e desbravar todo esse território. Mas a chegada, a presença dos holandeses, ela vai interiorizar, sim, o território brasileiro. Quer dizer, o território colonial português. Mas tem um outro motivo que explica o Brasil ter saltado daquele território espremido por Tordesilhas para esse troço colossal aqui que a gente está vendo. Quem consegue me dizer? Você tinha comentado o negócio dos bandeirantes, mas não sei. Opa, boa! No século XVII, quer dizer, desde o século XVI, muitas expedições portuguesas, elas avançavam pelo território, inclusive desrespeitando Tordesilhas, tá? Só que, óbvio, não tinha ninguém para fiscalizar aquele troço naquele momento. E essas atividades, né, as bandeiras, elas se encaixam em um grupo de atividades de expedição que tinham por objetivo desbravar o território atrás de um monte de coisa, desde escravo fugitivo até metais preciosos, né? E principalmente alimentados por um sonho de encontrar aqui no Brasil também ouro e prata, tendo em vista que, logo aqui do outro lado, já perto do Pacífico, eu tinha exploração de ouro nos antigos territórios incas, né? Mais acima nos territórios maias e astecas. Então, os portugueses, alimentados por esse sonho de que na América tem ouro e prata, os caras patrocinaram várias expedições de território adentro para tentar encontrar ouro e prata. Só que, além disso, eu tenho que lembrar o seguinte, quando acaba a União Ibérica, em 1640, acontece como aqueles divórcios em que parte do patrimônio do esposo ou da esposa ele vai ser dividido, né? Depois que a relação acabar. Eu nem sei qual é o nome dessa forma jurídica, se ela é separação total, parcial, comunhão, não lembro desse nome, mas imagine que eu tenho um casamento e que fica acordado que após o casamento os bens anteriores ao matrimônio também serão divididos. E o que acontece é exatamente isso, né? Portugal e Espanha, quando se separam novamente, eles vão precisar rediscutir as fronteiras entre os dois territórios. Pela lógica, era só voltar com Tordesilhas. Só que durante a União Ibérica, muitas expedições portuguesas elas avançaram território adentro. Justamente porque, durante a União Ibérica, Tordesilhas perdeu validade.
Então, durante 60 anos, não tinha mais Tordesilhas, as expedições elas avançaram o território adentro, e na hora que Brasil, que Portugal e Espanha se separam, os dois países têm que rediscutir as fronteiras. Então, fica valendo o direito de posse, o chamado ut possidetis, né? Que é, se você chegou naquele território, desbravou, ele estava ainda, ele estava intacto, e você foi o primeiro a chegar, aquele território é seu. E graças ao primeiro fator que vocês citaram, que é o das entradas e bandeiras, é que Portugal pôde, então, saltar daquele territóriozinho espremido por Tordesilhas para esse troço grandão continental aqui, que muito se parece, inclusive, com a forma atual do Brasil, né? Então, resumindo, acabou a União Ibérica, Portugal e Espanha voltam a discutir os limites das suas fronteiras coloniais e fica valendo o direito de posse sobre o uso. Como Portugal usou bastante esses territórios aqui durante a União Ibérica, Portugal acaba conseguindo esses territórios da Espanha, tá? E aí, internamente, a gente vai ter uma reconfiguração do desenho territorial da colônia. Como vocês podem observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capitanias. Então, repara que daquelas 15 iniciais lá do século XVI, agora no século XVII eu tenho apenas 7. Essas 7 capitanias, elas são a capitania de São Pedro, tá? Rio Grande de São Pedro, tem a capitania do Rio de Janeiro, a capitania da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Grão-Pará e a maior de todas, que é a capitania de São Paulo. Se a gente sobrepor o mapa atual do Brasil, a gente vai observar que a capitania de São Paulo, ela correspondia ao estado do Tocantins, ao estado de Goiás, a uma parte grande do estado de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, embaixo de São Paulo é Paraná e Santa Catarina. E ainda pegava um pedacinho do que hoje é o Paraguai, né? Então era uma capitania muito grande. Grão-Pará, por sua vez, ele pegava parte do que hoje é o Amapá, ele pegava o que hoje é o estado do Pará, né? A palavra grão vem de grande, então era a capitania do Grande Pará. A capitania do Maranhão pegava o que hoje é o Maranhão e uma parte do Piauí, né? Na verdade, era Maranhão e Piauí juntos. A capitania de Pernambuco pegava o que hoje é o interior da Bahia, uma parte do que hoje é o interior do Piauí, pegava do que ali de Sergipe para frente, para cima, até o Ceará. E a capitania da Bahia pegava de Sergipe para baixo, pegando um pouco de Sergipe, Alagoas, Bahia e Espírito Santo, né? Então, esse era o Brasil do século XVII. Obviamente que, como a gente está falando de economia mineradora, toda a nossa ação ela vai decorrer nesse espaço aqui, tá? A capitania de São Paulo. E aí talvez você pergunte, Gustavo, cadê Minas Gerais nisso aí? Por enquanto, Minas Gerais ainda não existe, tá? Minas Gerais estaria aqui dentro da capitania de São Paulo. Por enquanto, é um troço só que a gente vai chamar de capitania de São Paulo, beleza? E as atividades bandeirantes, elas acontecem sobretudo dentro dessa capitania aqui. Esse outro mapa, acho que ajuda a explorar um pouco mais essas expedições, né? Eu botei o link aqui para você, é um mapa interativo da FGV, depois você pode clicar para dar uma olhada, porque ele mostra, você consegue abrir um zoom nesse mapa aqui, então ele vai mostrando os povoados por onde essas expedições passaram, né? Então você pode observar, por exemplo, que a expedição do Raposo Tavares, ela vai andar mais ou menos 10 mil quilômetros. Então ela começa lá embaixo em São Paulo, aí pega o Rio Tietê, pega alguns afluentes, aí vem aqui no limite do que hoje é o Paraguai, aí vai margeando aqui os rios que fazem hoje fronteira com a Bolívia, aí o cara sobe pelo Rio Madeira, aí pega o Rio Amazonas e vai até a foz do Rio Amazonas.
Então foram mais ou menos 10 mil quilômetros que o Raposo Tavares andou com o seu grupo de bandeirantes. Repara nessa outra expedição aqui, que é o ciclo de bandeiras do Paraopava, tá? Os caras vão fazer mais ou menos o desenho do estado do Tocantins, né? O Tocantins, ele segue um pouco o desenho dos rios aqui da região, e esse cara vai fazer todo esse movimento de acompanhar os rios, né? Então, essas expedições, as expedições bandeirantes, eram expedições que durante o século XVI, XVII e XVIII, mas principalmente durante o século XVII, serão responsáveis por permitir que os portugueses conhecessem todo, ou grande parte, do território brasileiro, né? Tanto é que, se você notar, olha até onde vai o limite do território. Repara essa partezinha reta aqui e a linha vermelha. Repara que é exatamente a fronteira do Brasil no século XVII. Então, o Brasil no século XVII é a extensão de onde as expedições bandeirantes foram. Isso dá essa dimensão geral. Mas os bandeirantes só puderam fazer esse movimento porque durante a União Ibérica não havia o Tratado de Tordesilhas e porque depois da União Ibérica, Portugal e Espanha fazem um acordo que limita dessa forma o território colonial brasileiro. Tranquilo até aqui? Fala comigo. Gustavo, Oi. essas expedições eram feitas com a finalidade só de conhecer o território ou de buscar também os metais? Cara, pergunta fora. Próximo slide. São 3 tipos de expedições. Beleza. Tá? A primeira expedição são as entradas. E eu não falei delas ainda porque, em relação ao percentual de expedições totais, elas são irrelevantes do ponto de vista estatístico para a gente. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pela coroa portuguesa. As bandeiras eram expedições não oficiais, organizadas por grupos privados. Então, se eu fosse um senhor de engenho e eu tivesse a fim de capturar alguns escravos fugitivos, eu podia, ou de repente destruir quilombos, né? Eu contratava uma bandeira de contrato, que era uma bandeira com essa finalidade. Se eu quisesse, de repente, sei lá, se eu fosse um comerciante, quisesse... Comerciante não, se eu fosse, sei lá, um explorador de drogas do sertão, né? Guaraná, açaí, cupuaçu, essas coisas. Se eu quisesse capturar o que os portugueses chamavam de um negro da terra, né? Um índio, eu contratava uma bandeira de aprisionamento. Ou se eu quisesse simplesmente buscar, tentar encontrar ouro, prata e outros metais, eu contratava as bandeiras de prospecção. Então, todos esses candangos aqui listados são bandeirantes, são grupos privados que desbravam o território. Fazendo um pequeno parênteses, é muito interessante quando a gente observa, por exemplo, a memória social no estado de São Paulo hoje. Especificamente na cidade de São Paulo. Eu não sei se você teve a chance já de ir a São Paulo, provavelmente sim. Se não, vale uma passada rápida pelo Google Maps, porque grande parte da memória coletiva do estado, da cidade de São Paulo, ela gira em torno desse tipo de atividade econômica, né? Você pega, por exemplo, existe uma rodovia em São Paulo chamada Rodovia Raposo Tavares. Existe uma outra rodovia chamada Rodovia dos Bandeirantes. Uma emissora de televisão nativa de São Paulo chama-se TV Bandeirantes. Então, muitas ruas, praças, monumentos, a história, né, social da cidade de São Paulo está muito ligada à atividade bandeirante. Isso é muito marcante. Você tem a rodovia Fernão Dias, em São Paulo, né? Então, cara, os nomes dos bandeirantes todos, pelo menos os mais importantes, né? Todos eles são representados na memória coletiva social na cidade de São Paulo, né? Isso faz todo sentido quando a gente observa que grande parte dessas expedições, elas estão partindo de um ponto em comum, que é a cidade de São Paulo.
a antiga vila de São Paulo de Piratininga. Então, daqui partiram grande parte desses grupos bandeirantes. E por isso que a gente entende agora que a memória social da cidade de São Paulo está diretamente ligada à atividade bandeirante, né? Além dessas duas atividades, a gente ainda tem as chamadas monções, né? De novo, expedições formadas por paulistas que desciam os rios em direção de riquezas. Nesse caso especificamente, qual é a diferença dessas expedições para as bandeiras de prospecção? É que essas expedições chamadas de monções eram grupos particulares que, de maneira autônoma, eles tomavam a iniciativa de ir por conta própria buscar riqueza. A diferença disso aqui para a bandeira de prospecção é que os bandeirantes de prospecção eles eram pagos por alguém para fazer isso. As monções é como se esses bandeirantes resolvessem por conta própria fazer essas expedições aqui. Ficou clara essa diferença para vocês? Sim ou não? Sim. Beleza. Ponto importante. Falei isso anteriormente, há minutos atrás, falo de novo. Cuidado com o termo drogas do sertão, tá? Drogas do sertão te refere a algo, sei lá, ilícito. Drogas do sertão nada mais são do que uma série de artigos naturais que eram encontrados no interior do Brasil. Então, como eu falei anteriormente, açaí, guaraná, cupuaçu, pitanga. Aliás, acho que pitanga não era considerada droga do sertão, não. Mas açaí, guaraná e cupuaçu, sim. E fora outros artigos. Então, as drogas do sertão eram artigos, de certa forma, muito valiosos na Europa. Nada comparado com as especiarias lá do século XVI, mas elas tinham o seu valor. Então, essas expedições também, quando elas iam mato adentro, elas voltavam com as drogas do sertão como subproduto das suas atividades. O que eu quero dizer com isso tudo? Que a atividade mineradora ela vai acabar sendo resultado da atividade ou do movimento dessas expedições território adentro, tá? Porque, inevitavelmente, quando essas expedições caminhavam Brasil adentro, esses caras esbarravam com regiões onde havia o tal do ouro, né? Algo que os portugueses procuravam aqui dentro desde o início do século XVI. Só que o primeiro registro oficial, ou os primeiros registros oficiais da descoberta do ouro, eles datam ali de 1691. Temos aí algumas datas discordantes, tá? Que vão dizer que foi 1693. Já vi provas que usam a data de 1695, mas está ali, final do século XVII, últimos 10 anos do século XVII, é que a gente vai ter o registro oficial da descoberta do ouro aqui no Brasil. Gustavo, então você está dizendo que os portugueses já exploravam ouro antes disso? Provavelmente sim. Provavelmente grupos particulares, quando entravam mato adentro, os caras descobriam lá o ouro e não falavam nada para ninguém. A gente não tem prova documental disso, mas não é difícil imaginar que isso pudesse ter acontecido, né? Se a gente vai ter contrabando de ouro, ouro escondido em imagem de santa no século XVIII, que dirá um cara na metade do século XVII, mato adentro, onde só tem mato, o cara descobre lá uma região de ouro, se ele resolver não falar, ninguém vai descobrir que tem ali de fato, né? Mas, oficialmente, o ouro vai ser descoberto no final do século XVII. E esse ouro aqui do Brasil, ele é predominantemente o que a gente chama de ouro de aluvião, que é esse ouro encontrado nas margens e nos leitos dos rios. Então, era um ouro muito fácil, quer dizer, fácil entre aspas, né? Era um ouro muito fácil de você extrair, porque você não precisava de muita técnica, muita ferramenta, muita gente para poder explorar esse ouro, né? Grosseiramente falando, era um ouro que você podia arrancar na mão, arrancar no dente ali,
porque ele estava visível na margem dos rios, né? É claro que hoje esse ouro não existe mais, porque ele foi todo extraído, né? A gente tem muito ouro ainda subterrâneo, mas esse ouro aluvional, ele foi completamente dilacerado ao longo de 50, 60 anos de exploração predatória de ouro em Minas Gerais, né? Só para vocês terem uma ideia, as contas oficiais, tá? Isso sem levar em conta o ouro que já foi contrabandeado, que não foi documentado, mas as contas oficiais mostram para a gente que em 50 anos, entre 1700 e 1750, Portugal trouxe do Brasil mais de 5 milhões de toneladas de ouro. 5 milhões de toneladas de ouro, me corrijam se a minha matemática estiver errada, são 5 bilhões de quilos de ouro. Tá certo essa minha conta? Porque uma tonelada são 1.000 quilos, não é isso? Então, 5 milhões, você bota mais 3 zeros, você fica em 5 bilhões de quilos de ouro. Não é isso, produção? Então, pela quantidade de ouro que oficialmente foi extraída, vocês imaginem quanto ouro não foi contrabandeado, escondido, vendido no mercado paralelo. Cara, aqui foi a festa para Portugal durante um século. Só que o problema é que a mentalidade metropolitana não era parecida com a da Inglaterra, por exemplo, né? Porque não, mas grande parte do lucro que os ingleses foram obtendo com o comércio ultramarino, eles foram reinvestindo em certos setores. Portugal tinha um hábito muito vicioso, de sustentar uma corte muito grande, muito inchada. Portugal gastava muito com pensões, com decorações, ordenações militares, transformar nobres em nobres de primeiro escalão. Então, grande parte do dinheiro que Portugal ganhou, né, do ouro que foi extraído, Portugal acabou investindo, né, ou gastando em patrimônios de baixa liquidez, né, por assim dizer. Então, Portugal foi gastando com construção de igrejas, construção de palácios, aumentando a quantidade de funcionários que trabalhavam para Portugal, aumentando as pensões que eram pagas e, principalmente, importando produtos manufaturados da Inglaterra. Tem até uma frase de um historiador brasileiro que ele diz o seguinte: a mineração no Brasil, quer dizer, a mineração deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. O que ele quer dizer com isso? Que a mineração levou da colônia 5 milhões de toneladas de ouro, Portugal fez um mau uso desses recursos, gastando uma parte quantitativa disso com produtos importados da Inglaterra. Então, ao invés de investir em novas tecnologias, como fez a Inglaterra, que inclusive gerou a Revolução Industrial do século XVIII, ao invés de Portugal investir em tecnologias, diversificar a produção, enfim, Portugal acaba gastando com uma corte extremamente pesada, cara e ineficiente, né? Mas até que isso acontecesse, a gente tem aqui um gráfico que eu sempre mostro aos alunos, que ele nos dá um pouco a dimensão do que foi a atividade mineradora aqui no Brasil, né? Aqui a gente está falando de um auge, né, ali por volta de 1740, 1744, um auge aqui em que foram extraídos 10.000 quilos de ouro no auge da exploração aqui em meados dos anos 1740, né? E isso só na capitania de Minas Gerais, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês de onde os portugueses inventaram Minas Gerais. Então, se você somar as 3 principais capitanias que vão surgir depois, né, com o desmembramento de São Paulo, cara, a exploração ela atinge um auge entre 1740 e 1760 e ela começa a entrar em declínio, de tal forma que no final do século XVIII a mineração já não representa tanta força assim
na economia portuguesa. Beleza? Então, ela começa ali no início do século XVIII e ela vai atingir o seu auge na metade do século XVIII. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Tranquilo. Qual é o primeiro efeito dessa atividade mineradora? Primeiro, ela chama a atenção de muita gente. Então, como eu falei lá atrás, lá no Nordeste, muitos pequenos e médios proprietários de cana, eles, até sem condições econômicas de sustentar a operação, muitos largam os canaviais, vendem por um valor irrisório, pegam suas trouxas e vêm para o Sudeste em busca do ouro, né? Então, essa atividade ela vai proporcionar uma corrida do ouro muito semelhante ao que aconteceu na Califórnia no século XIX, né? Só para a gente ter uma ideia da dimensão em números, em cerca de 50 anos, né, justamente nesse recorte aqui, cerca de 300 mil pessoas vêm para a região sudeste atrás do ouro. Então, é óbvio que muitos vilarejos vão surgindo e resultando nas cidades históricas de Minas Gerais hoje em dia. Então, a gente tem o surgimento dos primeiros arraiais, que são o Arraial de Ribeirão do Carmo, hoje é a cidade de Mariana, a Vila Rica de Albuquerque, que hoje é a cidade de Rio Preto, Vila Real de Nossa Conceição de Sabará, que é a cidade de Sabará, pertinho de Mariana, Arraial da Ponta do Morro de Santo Antônio, que é a cidade de Tiradentes, Arraial Novo do Rio das Mortes, São João del Rei, e Arraial do Tijuco, Diamantina. Essas são apenas 6 dos mais de 30 povoados que surgiram naquela região, naquele quadrilátero aurífero da região de Minas Gerais, no século XVIII. Isso acontece em menos de 50 anos. Então, a gente tem uma explosão demográfica na região, está todo mundo indo para a região sudeste atrás do ouro, e isso obriga a coroa portuguesa a tentar criar certas regras para limitar, para controlar essa atividade, tá? Coloquei aqui eu fiz aqui uma rota no Google Maps para a gente ter uma ideia de quais cidades a gente está falando, né? Então, eu tenho aqui Barbacena, que é uma das primeiras desse cinturão aurífero. Então, você tem Barbacena. Se você vai hoje, né, na estrada, na BR-040, você pega para a direita, você vai em direção a Ouro Preto e Mariana. Você vai para a esquerda, você vai em direção a São João del Rei e Tiradentes. Essas cidades distam aí mais ou menos 1h30 de carro de Ouro Preto e Mariana, e Ouro Preto e Mariana ficam mais ou menos 3 horas de carro da cidade de Diamantina, que está um pouco mais perto de Belo Horizonte, que está um pouquinho aqui em cima. Claro que essas são algumas cidades, né, talvez as mais emblemáticas, quando a gente fala de exploração de ouro, né? Você vai ter outras aqui, você vai ter Congonhas, onde o Aleijadinho fez a escultura dos profetas, as esculturas dos profetas. Você tem a própria cidade de... meu Deus, fugiu o nome aqui. A cidade de Ouro Branco, que fica a caminho de Ouro Preto. Você tem várias cidades aqui nesse cinturão que acabam surgindo por conta dessas atividades mineradoras, tá? E aí, como eu falei para vocês, com a explosão demográfica, uma porrada de gente indo para lá, explorando o ouro de maneira desmedida, um ouro que, inclusive, não era difícil de ser explorado, Portugal precisou tomar algumas medidas. A primeira delas foi criar um órgão do governo responsável pela administração da extração e da contabilização desse ouro explorado. Esse órgão que a gente chama de Intendência das Minas. Vou até botar a data aqui. Foi um órgão criado em 1702, tá? Iníciozinho do século XVIII. E ele tinha por finalidade administrar toda a extração de ouro, né? Delimitar as regras, quem podia explorar, quem não podia, fiscalizar se essas regras estavam sendo seguidas
dirigir aquela produção, né? Aquela extração, aplicar a justiça. Então, todo mundo que não cumpria as regras de extração estava suscetível à aplicação das leis estabelecidas pela Intendência das Minas, cobrar impostos e distribuir as chamadas datas, que eu também não botei aqui, deixa eu acrescentar. O que são datas? São lotes de terra com aproximadamente 66 metros quadrados de tamanho, tá? Então, o que a coroa portuguesa estava tentando fazer? Ela estava tentando botar ordem na bagunça, tá? Para não ficar uma coisa meio garimpo de Serra Pelada, não sei se vocês já viram a imagem, mas se não, depois coloque aí, bota no Google, garimpo de Serra Pelada, vocês vão observar que era uma bagunça aquilo, tá? O que a coroa queria fazer? A coroa tentava organizar a exploração do ouro distribuindo lotes de terra. Então, quando o camarada dizia para a coroa que determinada região tinha ouro, a coroa, ela demarcava aquele pedaço de terra, tá? Dividia aquela grande extensão de terra em vários lotes menores, que são justamente essas datas. Um desses lotes ficava com o cara que descobriu o ouro na região, o outro ficava com a coroa portuguesa, e os demais lotes eram entregues a pessoas aptas à exploração. Obviamente que, abre aspas, pessoas aptas à exploração, fecha aspas, a gente entende que são indivíduos bem posicionados naquela sociedade. Não era qualquer boca aberta que podia chegar lá e sair explorando o ouro simplesmente porque ele achou não, tá? Isso, inclusive, ajuda a gente a entender um pouco da lógica da sociedade colonial aqui no Brasil, né? Então, quando a gente observa esse processo, a gente nota que a mobilidade social no Brasil colônia está muito presa a que posição você ocupa dentro daquela sociedade, né? Então, se eu fosse... Não que homens livres, sem escravos, não pudessem explorar ouro, eles podiam, né? Havia espaço para a exploração de ouro de quem não tinha escravo, nem posse. Mas as primeiras fatias do bolo eram dadas a indivíduos que tinham uma determinada influência dentro da Intendência das Minas, tá? Então, muito provavelmente, as melhores datas, né, eram entregues a indivíduos que possuíam escravos para poder extrair aquele ouro. Ficou claro até aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Independente da sua posição dentro daquela sociedade, talvez a única coisa que fosse de fato democrática era a cobrança de impostos. Ninguém escapava disso. E, em especial, quando a gente fala de exploração de ouro, que era, sem sombra de dúvidas, o bem mais precioso que a coroa portuguesa tinha naquele momento, em todo o Império Ultramarino, era preciso estabelecer regras muito duras para você evitar o contrabando de ouro, a sonegação e etc. E convenhamos, você estar no século XVIII e explorar ouro é um prato perfeito para você sonegar os impostos à coroa portuguesa. E aí a Intendência das Minas, né? Quer dizer, a coroa portuguesa, através da sua Intendência das Minas, né, desse órgão responsável por controlar toda a exploração de ouro, ela vai criar diversos impostos. Os três mais importantes que a gente elenca para as provas são esses. O quinto, esse aqui é o mais importante, tá? Esse aqui vai atravessar quase 50 anos de exploração de ouro. Ele correspondia a 20% da produção, né, a quinta parte. Você tinha a finta, que era uma quantia anual estabelecida inicialmente em 30 arrobas de ouro, que substituiu brevemente o quinto.
Só que depois, a finta e o quinto vão ser cobrados simultaneamente. Ou seja, além do cara pagar 20% do que ele extraía, no final do ano ele tinha que dar 30 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. É como o camarada sei lá, se pagar imposto de renda na fonte e, no final do ano, ter que pagar de novo, né? Hoje em dia, o que o governo faz? Ele faz a chamada restituição do imposto de renda. Então, ele devolve para você aquele imposto que você pagou a mais. Na época, não tem essa parada, não. Você vai pagar 20% de imposto sobre o quinto, né? Quer dizer, sobre a extração de ouro, e você vai pagar também 30 arrobas de ouro por ano, tá? Em alguns momentos, a finta ela foi suspensa, aí depois voltou, aí depois eles mudaram as regras, mas a finta foi sempre um fantasminha, foi sempre uma sombra do quinto durante os anos de atividade mineradora aqui no Brasil. Um outro imposto que era cobrado era o sistema de captação, né? Captação, lembra? Capta, capita, cabeça, caput, que quer dizer o seguinte: para cada escravo que eu tivesse trabalhando na extração do ouro, eu pagava um valor X de impostos. Ou seja, se eu tivesse lá 30 escravos extraindo ouro dentro de uma data, né? Lembra que data é aquela faixa de terra onde o ouro era extraído? Se eu tivesse 30 escravos, eu pagaria um imposto para cada cabeça de escravo. Então, quanto mais escravos eu tivesse, mais impostos eu pagaria. Isso aqui tira um pouco essa percepção que a gente tinha de que aqui no Brasil a elite ela era aliviada de pagar impostos, né? Quando, na verdade, não. Aqui o camarada que quanto mais escravos ele tiver, mais impostos ele paga, né? Então, dá para a gente, inclusive, entender um pouco do porquê que a Inconfidência Mineira ela vai ser pensada por membros da elite colonial, né? É justamente porque essa elite é quem pagava mais impostos na época. Beleza? Todas as vezes que um determinado vilarejo, né, não atingisse uma cota estabelecida pela coroa de impostos por ano, né, a coroa portuguesa ela fazia uma cobrança obrigatória em todos os membros daquela sociedade. Gustavo, não entendi. Vou explicar. Chega um determinado momento, a partir ali de 1750 em diante, que a coroa portuguesa ela muda as regras da finta e ela estabelece o seguinte, que uma vez por ano, aquele vilarejo pagaria um valor X em arrobas de ouro para a coroa. Se no dia da cobrança aquele vilarejo não tivesse arrecadado essa quantia, a coroa iria confiscar os bens daquela população, daquela comunidade, até quitar os impostos devidos. Esse movimento de cobrança de impostos devidos de maneira arbitrária é o que a gente chama de derrama. Então, a derrama era um evento que acontecia uma vez por ano, onde o governador da capitania, com o pedido da coroa portuguesa, ele estabelecia que as tropas, né, da coroa, policiando aquele vilarejo, confiscassem os bens de todos os moradores até que eles tivessem levantado o valor suficiente para chegar naquela quantia que havia sido estabelecida por ano pela coroa portuguesa. Então, quinto, finta, captação e outros sistemas de cobrança de impostos serão muito recorrentes durante a mineração. Isso explica porque na outra ponta a gente vai ter tanto contrabando assim, né? É uma carga tributária muito alta e as pessoas, na medida do possível, elas vão dando o seu jeitinho. Qual foi o jeitinho mais famoso? Foram as chamadas santas do pau oco, que eram imagens religiosas, tá? Um tanto quanto grandes e robustas, de madeira, ocas por dentro, onde ali eram depositados
onde ali eram depositados os ouros que seriam contrabandeados. O mais louco nisso tudo é que grande parte desse contrabando era feito pelos jesuítas. Então, clérigos da ordem dos jesuítas eram os maiores contrabandeadores em Santos do Pauoco. Claro que a população normal, não clériga, ela também fazia contrabando. Na calada da noite e tal. Inclusive, Ouro Preto é cheio de lendas urbanas relacionadas a esses grupos de traficantes de ouro. Mas os jesuítas também são importantes agentes nesse movimento, né? E para tentar evitar esse contrabando, o que a coroa vai fazer? Ela vai criar um espaço que a gente vai chamar de casas de fundição, tá? Como o nome diz, eram espaços onde o ouro era fundido, ou seja, derretido e transformado em barras de ouro, muito semelhantes em forma com aquelas línguas de gato, né? A Copenhague tem muito isso. Não sei se está ligado, sabe aquela língua de gato da Copenhague e tal? Essas barras de ouro tinham um formato muito parecido. Então, várias casas de fundição foram construídas nesses vilarejos, né? Nessas cidades onde acontecia a exploração do ouro, e ao longo das estradas que ligavam a capitania de São Paulo ao Rio de Janeiro. Porque no meio do caminho, as caravanas que traziam ouro, elas eram abordadas, ou os indivíduos particulares eram abordados, o ouro ali era derretido, transformado em barras, aí o cara separava as barras que eram para a coroa portuguesa, sob a forma de impostos, e o restante ficava com o dono daquele ouro, o cara ganhava uma certificação, e até o cara chegar no destino final, ele passava por mais uma casa de fundição, onde era feita a verificação. Então, o responsável pela casa de fundição, o ouvidor, ele pegava a certificação que o cara tinha e conferia com o ouro que ele estava carregando. Se tivesse batendo, ok. Se não tivesse batendo, se tivesse mais ouro registrado do que ouro em barra, esse cara ia ter que se explicar por que estava faltando ouro ali, né? Então, as casas de fundição, elas são meio que uma solução encontrada pela coroa portuguesa para tentar combater o contrabando de ouro aqui no Brasil no século XVIII, tá? Essa foto aqui é da chamada Casa dos Contos, né? Em Ouro Preto. Casa dos Contos, porque é ali que eles contavam o ouro, tá? Essa casa hoje é tombada pelo patrimônio histórico. Se eu não me engano, funciona um museu ali dentro. E o espaço é muito bonito, inclusive. E a gente observa que é uma guerra meio que sem fim, né? É tipo os sistemas de segurança dos bancos e os hackers, né? Então, quanto mais os bancos se desenvolvem, mais os hackers eles desenvolvem técnicas para burlar o sistema dos bancos e essa briga não para. Então, quanto mais buscava-se não pagar os impostos, mais a coroa criava formas de controlar a circulação. E você vai nessa batalha sem fim, né? Tranquilo até aqui? Fala para mim. Mas essa escada de fundição era realmente eficaz para a época? Sim e não. Assim, ela é tipo um imposto de renda, né? Todo mundo sonega, tá? Eu sonego, os pais de vocês devem sonegar, todo mundo sonega, alguma coisa vai ser sonegada no Brasil inteiro. É impossível uma pessoa física declarar tudo o que ganha. Até porque nem tudo que a gente ganha, a gente tem comprovação de renda, né? Só que a Receita Federal, ela não está preocupada comigo, com os pais de vocês, com as pessoas normais, comuns. Ela está preocupada com as grandes empresas, que sonegam milhões, né? Então, se a gente perguntar assim, a malha fina da Receita Federal é eficiente? Se a gente entender que milhões de brasileiros continuam sonegando valores pequenos,
Então, não é eficiente. Mas se a gente entender que, por essa malha fina, a gente consegue evitar que as grandes empresas soneguem milhões de reais, aí a gente pode afirmar que a malha fina é eficiente. Então, respondendo a sua pergunta, as casas de fundição, elas não serão eficientes na totalidade do ouro contrabandeado, mas elas serão eficientes naquele ouro que era contrabandeado em larga escala. Então, ela vai dificultar para o grande traficante, para o grande para o cara que vai contrabandear em larga escala. Esse cara vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso. O pequeno, que às vezes nem vai contrabandear de má fé, depois o cara esqueceu de passar na casa de fundição, ou acabou, antes de contabilizar o ouro, o cara já acabou usando para comprar alguma coisa, sei lá, esse cara vai acabar passando batido, né? Por isso que o número de ouro realmente explorado, ele é impreciso, porque a gente não tem o registro de tudo. A gente tem o registro do ouro que passou pela contabilidade oficial da coroa portuguesa, né? Como a coroa portuguesa ela não quer que haja contrabando, então ela vai tentar apurar com maior rigor de detalhes os números. Só que a gente sabe, assim como atualmente, que há pessoas que acabam sonegando pequenos valores, porque não conseguem comprovar de onde veio, porque não teve nota, porque o cara esqueceu de pedir nota, enfim. Na época, o pequeno contrabandeador ele vai conseguir passar batido dessas casas, sim, tá? Tá, e esses grandes exportadores, né, que eles identificavam algum erro durante o trajeto, como se fosse mesmo que estivesse roubando uma parcela daquele ouro. Eles eram sentenciados, entre aspas, a pagar o imposto finta, não é? Que você estava falando daquele finta? Não, o finta era uma quantia anual de imposto que a coroa estabelecia para aquele vilarejo, né? O cara que fosse detectado contrabandeando ouro, dependendo de quem ele fosse, dependendo de quanto estivéssemos falando, esse cara podia ou pagar o imposto devido, se ele tivesse uma boa desculpa, se ele tivesse algum contato dentro da intendência das minas ou da própria casa de fundição, ele podia só pagar o imposto devido. Se esse cara não tivesse ali bons contatos, ele poderia, ou de repente, se fosse uma grande quantia, aí esse cara sofria punições mais graves, porque contrabandear ouro é crime de lesa majestade, né? É o crime mais grave que alguém pode cometer dentro de um reino naquele momento, né? Roubar o ouro do rei é roubar o rei. E para essa pena, você tem desde mandar o cara para a África até mandar o cara para a forca, né? Entendi. Entendeu? Em 1709, eu vou falar disso mais à frente novamente, a coroa ela vai tentar controlar um pouco mais a exploração e a circulação de ouro na colônia, e ela vai então desmembrar a capitania de São Paulo, criando então a capitania das Minas Gerais, tá? Pouco tempo depois, tá? Mais ou menos 10, 20 anos mais tarde, os portugueses vão descobrir o diamante numa região que a gente vai chamar de Arraial do Tijuco. Aqui está escrito errado. Arraial do Tijuco. Opa. Arraial do Tijuco. Lembrando que Arraial é um pequeno povoado, sem grande importância econômica ou estratégica para a coroa. Então, nesse arraial que ficava na região do Tijuco, Tijuco quer dizer terra pantanosa, terra alagadiça, né? Aqui eles vão descobrir os diamantes. E aí a coroa portuguesa ela tenta afunilar um pouco mais o controle, criando o chamado Distrito Diamantino, que era tipo um quadrilátero aqui, onde a entrada e saída de pessoas era controlada pela igreja, não. Era controlada pela coroa. Então, repara que
nessa batalha de evitar o contrabando, contrabandear, você cobrar imposto, aumentar a aferição e tal, a coroa vai tentando criar mecanismos mais eficazes para evitar que isso acontecesse. Então, a descoberta dos diamantes vai aumentar ainda mais o cuidado da coroa portuguesa na hora de controlar a circulação desses materiais aqui na colônia, tá? E aí, até 1750, quais as medidas que a gente tinha? A primeira delas é o desmembramento de várias capitanias. Como vocês podem ver, esse mapa aqui ele já é um pouco mais complexo que aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Esse mapa ele é de 1750 e alguma coisa. Então, a capitania do Grão-Pará, ela foi desmembrada entre o Pará e a capitania do Rio Negro. A capitania de São Paulo foi desmembrada em 4 partes, né? Então, a gente passou a ter a capitania das Minas Gerais, a capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso. A de Pernambuco foi desmembrada em outras 3, e a do Maranhão foi desmembrada em mais uma aqui. Então, o Brasil começa a ganhar um pouco mais de forma, né? E porque dessa forma, né, desmembrando uma capitania, tornando aquele recorte territorial menor, ficava mais fácil ou menos difícil para a coroa portuguesa fiscalizar as fronteiras, né? Principalmente nessas 3 regiões aqui, que é onde você tem muita exploração de ouro, tá? Você vai ter um cuidado redobrado na exploração dessas riquezas. E aí a coroa cria o chamado Regimento dos Diamantes e cria também a Junta da Administração Geral dos Diamantes. Então, repara que em 1702, ela cria a Intendência das Minas, que é para cuidar da exploração do ouro na capitania de São Paulo, na antiga capitania de São Paulo. Agora ela cria a Junta da Administração Geral dos Diamantes para controlar a exploração e a circulação de diamantes na capitania de Minas Gerais. Beleza? Ou seja, de novo, aquilo que eu falei com vocês. Os mecanismos de controle vão se aperfeiçoando à medida que novas formas de contrabando são detectadas e você vai nessa disputa, nessa guerra, né? Como efeitos gerais da mineração, a gente sempre destaca esses 6 pontos aqui. O primeiro deles, aquilo que eu já falei lá atrás, né, foi o surto populacional na região sudeste. E automaticamente, se a população do sudeste fica maior, você acaba tendo um deslocamento do eixo político econômico. Porque se mais pessoas estão na região sudeste, é porque você começa a concentrar aqui na região a maior parte das atividades produtivas da época, né? Isso vai obrigar a coroa portuguesa a tentar aumentar o controle sobre a administração colonial. Então, a gente passa a ter um maior centralismo fiscal, com a criação de órgãos como aquele da Intendência das Minas, a Junta de Administração dos Diamantes. Então, a coroa vai criando formas de centralizar ao máximo a arrecadação de tributos para evitar o contrabando e as perdas, né? Uma outra consequência é a interiorização da colônia, algo que já vinha acontecendo desde o século XVI, só que agora de forma oficial. Porque quando a coroa desmembra São Paulo e cria outras 3 capitanias, ela também faz com que os capitães donatários distribuem terras para estimular a ocupação. E, além disso, a gente tem que visualizar que toda essa exploração do ouro, ela está acontecendo em uma região que fica aí 600 quilômetros distante do mar. Então, como é que eu vou explorar, como é que eu vou escoar essa produção? E aí, nesse momento, surgem 2 grandes estradas que vão auxiliar no escoamento dessa produção. A primeira estrada é a Estrada Real, que a gente chama de Caminho Novo de Paraty, ou do Rio de Janeiro, que é
Deixa eu abrir aqui o Google Maps para vocês visualizarem de fato. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Deixa eu botar aqui no preto. Aí eu vou criar umas rotas para vocês visualizarem o que os portugueses fizeram, tá? O ouro extraído, ele poderia encontrar duas formas. Ele poderia vir para Paraty, tá? O caminho geralmente adotado era esse aqui, passava por São João del Rei. Ou para o Rio de Janeiro, onde estava o principal porto, né? Então, aqui foi feita uma estrada, que é a Estrada Real ou o Caminho Novo do Rio de Janeiro e Paraty. Então, essa estrada, ela ligava Ouro Preto, essas duas cidades. Paraty, não sei se você já foi lá alguma vez, mas Paraty tem uma vantagem, que é ficar numa baía, né? Que é aquela baía ali de Angra, onde você tem águas muito calmas, onde você tem fortes que te permitem controlar quem está entrando ou chegando aqui nessa região, né? Então, você tem aqui Ilha Grande de um lado, aí você tem aqui a ponta aqui do estado do Rio de Janeiro, Paraty fica encravada nessa costa, e essa estrada real que ligava Ouro Preto a Paraty permitia o escoamento do ouro quando você não queria mandar para o Rio de Janeiro. Porque para o Rio de Janeiro era uma rota um pouco mais visada, né? E era uma rota mais visada e um pouco mais perigosa, né? Então eu tenho todos esses fatores que eu mostrei para vocês, e um outro fator é que, em função da transferência desse eixo político-econômico para o Sudeste, em função do surto populacional que acontece na região Sudeste, em função do centralismo fiscal, de uma preocupação da coroa em relação ao que está acontecendo na região das Minas, a capital do Brasil vai ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E isso acontece justamente no início da segunda metade do século XVIII, quando este candango aqui, o tal do Marquês de Pombal, ele é primeiro-ministro do Estado português, tá? O Pombal ele foi responsável por equacionar as contas do Estado português. Então, ele toma uma série de medidas que ajudam a desempenhar melhor a economia portuguesa. Então, ele transfere a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Dessa forma, ele consegue controlar melhor as atividades que extraem o ouro. Ele eleva o Brasil a Reino Unido, tá? Perdão, falei besteira. Ele eleva o Brasil à condição de vice-reino. Então, a partir desse momento, o Brasil passa a ter um vice-rei governando a colônia. Ele vai criar grandes monopólios econômicos, fazendo com que as atividades de subsistência ficassem para grupos particulares, o que estimula muito o mercado interno. E ele vai expulsar os jesuítas. Primeiro, pela questão do contrabando de ouro. Segundo, porque os jesuítas são responsáveis pela educação dos nativos. E o Pombal ele quer libertar os nativos dessa influência jesuítica, né? Pergunta tipo jogo dos 7 erros, mas não é jogo dos 7 erros. Essa foto do Pombal mostra um elemento que acaba sendo uma das características do governo pombalino. Quem consegue me dizer que elemento é esse e por que ele é uma das características do governo pombalino?
De novo, olhando para a foto, eu encontro um elemento que faz do Marquês de Pombal um caso particular de um fenômeno que estava acontecendo na Europa na segunda metade do século XVIII. Só para vocês se situarem, o Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal é primeiro-ministro português. Ele foi escolhido por Dom José para ministro português, primeiro-ministro português, no caso, entre esses 27 anos aqui. Olhando para a foto, qual elemento nos dá indícios de quem foi Marquês de Pombal de fato naquele contexto? Quem consegue me dizer? O Pombal transfere a capital para o Rio de Janeiro, o Pombal transforma o Brasil em vice-reino de Portugal, o Pombal cria monopólios que estimulam a atividade de pequenos produtores, o Pombal expulsa os jesuítas, o Pombal vai sanear as contas do Estado português, fazendo Portugal performar melhor na economia. Isso tudo dá ao Pombal uma característica muito peculiar e que está diretamente ligada ao século XVIII. Essa característica ela pode ser apontada por um elemento desse quadro aqui onde o Pombal está sendo mostrado. Quem consegue me dizer? Um de cada vez. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Estão. Nenhum indício? O momento já é agora, hein? Bom, já que ninguém se arrisca, nessa foto você consegue observar que atrás do Pombal existem livros. O Marquês de Pombal, ele vai ser um dentre vários exemplos de reinos que, na segunda metade do século XVIII, optaram por contratar pessoas letradas, dotadas de um certo conhecimento científico, para auxiliá-las em seus respectivos governos. Então, você pega Portugal nesse período, a Espanha num período próximo, a Áustria, a França, aliás, a França não, a Áustria, a Holanda, muitos reis naquele momento, e lembra que século XVIII é o século do iluminismo, tá? Crença na razão, etc. Muitos reis, eles vão chamar para secretário de Estado, primeiro-ministro, enfim, para as posições máximas de governo dentro do reino, indivíduos letrados sob a ótica das luzes do iluminismo. E o Pombal era um desses muitos caras, como Voltaire, por exemplo, que foram contratados por reis ou imperadores para auxiliar na administração do Estado. E o Pombal, como indivíduo letrado, inspirado nas luzes do iluminismo, ele toma uma série de ações racionais
para tentar otimizar a administração do governo. Por conta dessa ação, né, do rei Dom José, a gente chama Dom José de um déspota esclarecido, tá? Déspota quer dizer tirano, um tirano esclarecido. Por que esclarecido? Porque ele, mesmo tendo uma vertente absolutista, ele contrata para primeiro-ministro, para secretário de Estado, um cara inspirado no iluminismo, em toda a lógica racional do iluminismo, para auxiliar a governar o reino português. Então, o período pombalino é um período onde a colônia vai se desenvolver bastante, tá? Muitas produções locais elas vão ficar mais desenvolvidas. Você vai ter o crescimento da pecuária, da plantação de mandioca, de fumo, etc., para subsistência e para consumo interno. O mercado interno vai ficar mais aquecido, tá? Só que o rei Dom José ele morre em 1777. E aí a sua esposa, Dona Maria, tá? Ela vai assumir o reinado e ela demite o Marquês de Pombal, encerrando esses 27 anos aí de influência iluminista no reino português. Beleza? A demissão do Pombal esgota simbolicamente aquilo que foi a grande era mineradora aqui no Brasil, né? Uma era de um certo crescimento, mas uma era também da formação de uma sociedade colonial cada vez mais identitária, né? Quando a gente pega alguns pontos, por exemplo, daquela sociedade que se forma em Minas Gerais, a gente observa primeiro que havia uma falta de controle na migração das pessoas. Portugal não sabia quem estava indo ou não para a região das Minas. Essa sociedade ela tinha uma forte religiosidade. E eu comentei aqui, há umas 2 ou 3 aulas atrás, quando eu falei de reformas religiosas, eu falei sobre o Barroco, né? Falei sobre o Barroco no Brasil. O Barroco na Europa ele chega ali junto com a Contra-Reforma, século XVI, XVII, e o Barroco no Brasil chega no século XVIII. Então, as igrejas de Ouro Preto da época, elas são todas decoradas na temática barroca, ou quase todas, e elas mostram um pouco dessa atmosfera que essas cidades viviam em função de um crescimento desordenado, né? Onde havia uma forte presença da religiosidade, onde havia uma intensificação das atividades comerciais, onde comerciantes chamados de tropeiros faziam a ligação entre litoral e interior, e onde havia também uma pequena elite letrada, que é, inclusive, a mesma elite que vai ser protagonista da Inconfidência Mineira. Beleza? Ficou dúvida em relação a isso, pessoal? Fala comigo. Tudo bem. Tudo tranquilo? Vou interromper, então, essa nossa aula. Então, a gente encerra com isso o período colonial brasileiro, tá? Na próxima aula, a gente volta para a história geral e começa a falar das revoluções industrial, francesa, etc. E lá na frente, a gente volta a falar de Brasil. Tranquilo? Os materiais dessa aula já estão na plataforma, assim como material complementar de apoio. E façam os exercícios aí da apostila encerrando aquele bloco de Brasil Colônia. Fechado? Beleza. Fechado. Então é isso aí, pessoal. Boa tarde para vocês, bons estudos, boa semana e até semana que vem. Beijos!